Salve Quebrada, Bárbara Terra aqui mais uma vez, trazendo Visão Periférica Podcast, nossa plataforma midiática de conteúdos periféricos diretamente do Grajaú para vocês. E hoje estamos aqui com a Gabi Chaves, nossa grande parceira de Miliano. Satisfação imensa te receber aqui, Gabi. Muito obrigada, tô felizona pelo convite, conhecer esse espaço. Já sou fã do trabalho da Nós por Nós há muito tempo, então é uma alegria poder estar aqui compartilhando conhecimento, trocando ideia. Valeu, satisfação imensa. Para quem ainda não conhece a Gabi, gente, a Gabi é mestre em Economia Política Mundial pela UFABC, fundadora da Nufront Empoderamento Financeiro, conselheira do Instituto Coca-Cola e conselheira também da rede de feministas Sul Global. A bicha é braba. Gabi, além disso aqui, o que mais você pode dizer mais sobre você? De onde que você se conecta, né, da sua história com essas coisas que você faz hoje? Olha, eu sou uma mulher negra, jovem, vinda do Taboão da Serra, da Quebrada, e eu tô na batalha pela construção de dignidade, por honrar o legado dos meus mais velhos. Sim, sabe? Eu acho que existe um esforço geracional muito grande para que a gente seja quem a gente é hoje, para que a gente acesse os espaços que a gente acessa hoje. Se eu estudei, é porque a minha mãe batalhou muito e se desdobrou entre vários empregos para permitir acesso a essa educação. Então é isso, eu sou uma jovem negra latino-americana tentando aí construir um legado, construindo coisas boas, compartilhando conhecimento. Massa, axé. E qual que é o legado, então, que você está construindo? Meu legado está na chave da economia, assim, as pessoas até me perguntam, você sempre teve facilidade com números e com matemática? E a verdade é que quando eu tinha 10 anos de idade, eu ganhei uma bolsa numa escola particular. E aí, quando eu comecei a estudar nessa escola, eu lembro que a primeira aula foi uma aula de frações. E eu nunca tinha visto uma fração na vida. Eu voltei para casa chorando, falando, mãe, eu não vou conseguir acompanhar essa escola, eu vou desistir. E aí ela falou, não, eu trabalho muito para você só estudar. Então você senta e você vai aprender esse negócio. Ela nem sabia para me ensinar, mas ela me deu ali naquele momento o gás que eu precisava. E eu comecei a estudar muito matemática e virou a minha facilidade. Começou a ser a matéria que eu me dava melhor dentro da escola. Pelos caminhos também da espiritualidade, eu fui parar na faculdade de economia, sem entender direito, porque nunca tinha conhecido um economista, não tem nenhum economista na minha família. E eu achava que ser economista era trabalhar em banco, e não queria. Uhum. Então, quando eu conheci o universo da economia, que eu entendi, por exemplo, que ser economista é muito mais do que falar sobre o dinheiro. A economia é a ciência que estuda como que a sociedade produz e distribui valor. Tá para além do dinheiro. O dinheiro ele é um elemento dentro dessa equação. Eu entendi também que dentro dessa esfera existem poucas pessoas com o meu perfil. Né? Economia é um setor que é dominado por homens brancos, heterossexuais, mais velhos, que moram no Jardim Europa e que não conhecem sequer as regiões e as zonas periféricas da cidade, assim. E aí foi o momento que eu falei, cara, acho que tem uma coisa aí que eu posso contribuir, porque é um conhecimento que em alguma medida é tranquilo para mim, fazer conta nunca foi um problema. E eu vejo que as pessoas de onde eu venho lutam muito com isso, lutam muito com as dívidas, com os cartões. Sim. E tudo mais. E aí foi aí que eu entendi que o meu legado está nesse campo da economia, assim, como é que a gente democratiza esse conhecimento, como é que a gente democratiza esse acesso, como é que falar de dinheiro deixa de ser um assunto de homens brancos de classe média alta. Sim, são várias camadas, né, pra gente acessar isso. Você foi falando da questão dos valores, né, que a economia está atrelada também aos valores. Quais são os valores que você atribui à periferia, à economia periférica, por exemplo? Quando a gente pensa a ideia de valor, hoje existe muito essa questão da gente associar valor e preço.
como se valor e preço fosse uma mesma coisa. E na verdade não é, né? O preço, ele vai ser uma expressão numérica de uma percepção de utilidade, de uma percepção do quanto que aquele bem, aquele serviço representa para mim em termos de utilidade. Eu acho que é isso. A periferia, ela sempre gerou valor. A gente sempre construiu soluções para resolver os nossos problemas que não eram resolvidos nem pelo Estado e nem pelo mercado. Então, essa criatividade, essa geração de valor, essa partilha de valor dentro da periferia, ela sempre existiu. A grande dificuldade está em demonstrar o valor que a gente produz na forma de preço. Quando chega na hora de precificar, nossos empreendedores não sabem precificar. Tem uma dificuldade muito grande de entender o que é lucro, o que é custo. E é aí que a gente escorrega, assim, na parte de converter o valor do que a gente faz em preço. É nesse momento que a gente fica abaixo e que a gente é subestimado, que a gente é subjugado. Eu acho que a economia periférica, ela movimenta muito dinheiro, ela movimenta muito recurso. E esse recurso que é movimentado nem sempre é monetário. Existem muitas relações econômicas dentro da periferia que não são baseadas necessariamente em dinheiro. Sim. Eu cuido da sua filha e depois, quando eu precisar, você cuida da minha filha. Essa troca é uma troca econômica. Porque o tempo de cuidar de uma criança é um tempo que precisa ser contabilizado enquanto atividade econômica. Só que não existe uma troca monetária nessa nossa operação. E aí é como se a gente fizesse menos economia, como se fosse uma coisa mais rudimentar. Mas tudo isso que estão chamando hoje de economia criativa já é realizado na periferia há muito tempo. Exatamente. Nossa, tocou num ponto agora que logo no comecinho, é importante. Porque eu vejo que tem muitas essas coisas, acho que a gente bebe desses conceitos, mas a gente acaba descredibilizando uma coisa que a gente faz há muito tempo, né? Como que a gente pode se aproximar, no seu ponto de vista, dessas coisas que a gente sempre fez, mas também valorizando a nossa forma de fazer? Eu acho que o principal desafio está na linguagem. Quando o mercado se apropria de tecnologias negras e periféricas, ele vai desenvolver todo um arcabouço de linguagem que, em grande maioria, é excludente. Então, quando, por exemplo, se cria todo o linguajar em torno das startups e se utiliza um monte de termos em inglês, como se não houvessem palavras em português para explicar essas terminologias, sim, eles criam um sistema onde a gente se sente excluído. Sabe? Não é pra mim, né? Então, durante muito tempo eu me perguntei, mas será que eu tenho uma startup? Porque tá todo mundo falando de startup. E eu tenho uma startup? A Nufront é uma startup? Ou é uma escola? É uma edutech? Em qual dessas linguagens, dessas zilhares de categorias e terminologias que eles têm, eu me enquadro? Então, acho que a gente tem um desafio muito grande de linguagem. Tem um desafio também financeiro, de acesso à capitalização e recurso financeiro, mas a linguagem, ela tem sido um fator muito excludente. A gente ainda não fala a língua deles. Então, não acho que é uma questão de... É uma questão, sim, da gente ter uma postura de repensar o como a gente faz, o que a gente faz, mas tem uma questão muito importante da linguagem. Porque eu vejo homens brancos sem experiência, sem trabalho concreto, sem produto, captando milhões de reais com PowerPoint. Os caras pegam, vão na Faria Lima, tem um storytelling bonito, aí já começa, ó. Storytelling é contação de história. É uma coisa que os nossos mais velhos sempre fizeram, entendeu? Nosso Sim. povo sempre foi oral. Nossa. Só que quando você chega na quebrada falando storytelling, a pessoa, o quê? Você tá falando do quê? Então tem uma linguagem que ela desapropria a gente de coisas que já são nossas.
E já tem coisas que a gente já faz, por exemplo, tem um conceito de MVP no empreendedorismo, o mínimo produto viável. A gente sempre fez isso porque a gente nunca teve capital disponível. Nunca ninguém virou, falou assim, Bárbara, eu tenho aqui 100 mil reais para você testar uma ideia. Não precisa ter nada validado não para você testar. Alguém já te fez isso? Então, assim, mas as pessoas brancas, elas têm esse lugar, elas recebem um capital que é para elas errarem. É um dinheiro que vai para elas poderem testar. A gente não tem essa perspectiva. A gente, muitas vezes, vem de um cenário econômico de vender o almoço para pagar a janta, o que significa que os nossos testes não podem falhar. Sim. Se esses testes falharem, vai faltar a mistura, vai faltar a carne, vai faltar o peixe, vai faltar o frango, vai precisar pedir emprestado para comprar o gás. Então a gente não tem margem para errar tanto quanto essa galera erra. Isso tem um efeito colateral muito sério, que é a autocobrança que nós temos e um padrão... Saúde mental, né? Já vai atingindo a saúde mental, porque você não tem dinheiro, você vai afetando outras camadas, né? Exatamente, a gente coloca um padrão de exigência que não tá colocado para todo mundo, assim, não tá colocado para todo mundo. Então, acho que o grande desafio tá relacionado a gente hackear o sistema no sentido de entender as linguagens, se apropriar dessas linguagens e se apropriar do valor do que a gente produz. E você no Front é uma startup? O que é uma startup? Uma startup é uma empresa que ela é baseada em tecnologia e a grande questão das startups é que elas têm um poder de escala e de replicabilidade do modelo de negócio, né? Hoje, você tem, enfim, o mercado inteiro está muito num frenesi atrás das startups unicórnio, que são as startups que vão valer aí mais de $1 bilhão, né? E você tem no Brasil exemplos de startups como, por exemplo, o Nubank já foi uma startup, Quinto Andar é uma startup, entre outros. A grande questão, na minha avaliação, é que na floresta existem outros animais, né? Então, é muito legal você ter um unicórnio, mas um bom búfalo tem o seu valor, né? Um bom cavalo tem o seu valor. Eu acho que esse universo das startups está muito focado nos unicórnios, nesses seres míticos, e eu acho legal. Mas eu tô mais preocupada em construir um legado que tenha longevidade, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que um bom cavalo, um bom búfalo, uma boa zebra compõe também a floresta e tem o seu valor. Não é só de búfalo que vive esse ecossistema. Sim. Só de unicórnio. Né? Não é só de unicórnio que vive esse ecossistema. E como que a gente pode... Existem hoje programas que aproximam, então, a periferia dessas termologias, dessas capacitações? Como que a gente pode aproximar mais os nossos, então, desse universo? É isso, existe todo um ecossistema. Gente... 2 semanas atrás a gente está participando, por exemplo, de um programa de aceleração do BNDES, que é BNDES Garagem para negócios de impacto. Então, existem programas, inclusive, de órgãos públicos que vão estar olhando para a aceleração e desenvolvimento desses negócios, sobretudo quando tem esse olhar de impacto social e tudo mais. Uhum. A gente precisa acessar espaços que... em sua maioria não estão na periferia. Isso é uma coisa assim que é muito complicada, mas é real. Quando você vai olhar para o ecossistema de startups, quem está falando sobre isso, quem está investindo nisso, existe uma concentração muito grande dentro da Faria Lima, da Paulista, no centro do Rio de Janeiro. Até quando você pensa em escala nacional, a simetria ela é gigantesca, porque o Nordeste... tá se constituindo um polo de inovação e tudo mais, mas não tem o dinheiro que está na mesa em São Paulo.
o dinheiro que está na mesa que está disponível. Então, sim, existem organizações, acho que as pessoas que querem saber mais dessa coisa de startups devem procurar o Sebrae, devem procurar o BNDES. A gente tem aqui no Brasil a Maite Lourenço, da BlackRock, que é uma empresa focada em acelerar e desenvolver startups lideradas por pessoas pretas. Então, é isso, assim, temos que fazer essa garimpada. Tá atento no movimento e está em parceria, né? Caminhar junto. Eu acho que estabelecer rede é primordial, gente. A gente vem falando sobre isso, né? Sobre a questão de estabelecer pontes. E é uma coisa que eu queria falar até com você, já inserir esse assunto, né? Porque você tá diaspórica nata, né? Acho que tem uma questão de você ser uma liderança jovem, assim, que faz essa travessia Atlântico, né, criando essas conexões intercontinentais, né, não só na questão geográfica, mas também de geração, né, geracionais, e isso é muito rico, assim, pensar na questão macro e micro, né, de tipo, porque a gente pode estabelecer redes Zona Sul, né, Grajaú, Zona Sul, enfim, mas também acho que tem essas conexões Brasil-África, por exemplo, que é uma coisa que você está fazendo, que eu te acompanho super, né, e queria que você também pudesse trazer um pouco pra gente essa... como que você vê dentro desse contexto como a economia se dá em África, porque é a nossa fonte de inspiração, né? Se a gente for fazer esse movimento Sankofa que a gente vem falando tanto, né? Como que é a vivência lá, na periferia de lá, e como que a gente também pode trazer perspectivas novas para o que a gente está fazendo aqui, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem uma chance histórica de fazer esse deslocamento Brasil-África como protagonistas e não como sujeitos passivos desse processo, sabe? Acho que provavelmente é um dos primeiros momentos históricos onde a gente tem essa possibilidade de transitar numa facilidade que, por exemplo, você tem pessoas muito importantes do movimento negro, Abdias do Nascimento, o genocídio do negro brasileiro, ele escreve o prefácio em Lagos. Sim. Né? Lá na década de 70, 80. Mas ainda era um movimento muito difícil você pensar sair do Brasil nessa época. Hoje, né, a gente está no momento da globalização que esse trânsito ele é muito mais fácil, então eu vejo como uma oportunidade histórica esse retorno de volta para encarar uma África contemporânea como ela é, e não o romantismo que vendem aqui no Brasil. Sim. Então, eu vou para a África do Sul e Zimbábue desde 2017, sempre na chave do estudo. Então, as 3, 4 primeiras vezes que eu sempre fui fazer um curso, participar de um congresso. E essa já é a minha dica para quem está ouvindo e tem um sonho de ir para a África, entendeu? Uhum. Vamos pesquisar para a gente trabalhar também essa parte intelectual, essa conexão e esse network. Sim. Sabe? Para mim, viajar para lá em contextos educacionais foi muito importante porque me conectou com uma rede de pessoas que estão pensando o mundo de uma forma que está alinhada com o que eu estou pensando também, sabe? E aí, nesse sentido, eu acho que falar de África em 2022 é a gente, enfim, segurar a emoção e a romantização. Tava até discutindo com uma amiga, ela falou, eu acho que tá tudo bem as pessoas romantizarem a África também, porque as pessoas romantizam a Europa, romantizam os Estados Unidos, então qual o problema da gente ter uma África romântica? E eu falei, de fato, o problema maior é a gente subestimar essa África contemporânea em nome de um romantismo. Sabe? O romantismo ele não pode fazer a gente fechar os olhos para o que está acontecendo na Nigéria em termos de desenvolvimento econômico e de tecnologia. Para o que está acontecendo na África do Sul, para o que está acontecendo na Tanzânia. Então, assim, você tem movimentos que vão colocar a África no século XXI muito bem posicionada. E muitas vezes as pessoas querem falar de África reivindicando um século XV, XVI, que não existe mais, sabe? Uhum. Ontem mesmo eu recebi um áudio de um sobrinho de lá, que eu já tenho até família lá,
menino de 5 anos arrumou um WhatsApp para mandar mensagem pra Aunty Gabriela. Então, assim, se a gente tratar a África como se eles estivessem em 1900 e bolinha, a gente não vai entender nada. Sim. Uma série de tecnologias que a gente está comemorando agora, por exemplo, o Pix, já existem lá há muito tempo. O dinheiro digital é uma realidade nos países do continente africano há muito tempo, há muitos anos. Então, eu acho que existem possibilidades muito grandes de cooperação, mas elas passam necessariamente por a gente encarar a realidade como ela é, inclusive estar preparado para entender e aceitar que tem gente preta muito rica no continente africano. Tem a pobreza, tem a desigualdade, assim como aqui, sim, mas tem gente muito rica, assim. Eu nunca tinha conhecido pretos tão ricos quanto eu conheci do outro lado, sabe? E é uma coisa que eu não tava esperando. Mas foi uma realidade choque, que eu me deparei, entendeu? E pessoas pretas que não têm uma série das neuroses subjetivas que a gente tem. Porque sabe o nome da mãe, o nome da avó, o nome do bisavó, o nome do tataravó, de onde o tataravô saiu. Agora a gente, por todo esse processo de a gente ser desapropriado da nossa própria história, nossa autoestima ela é assim, destruída. Sim. Destruída. A gente não consegue reivindicar o nome do pai do nosso avô. A gente tem dificuldade de nomear e construir essa linha genealógica. Quando a gente fala da questão econômica, eu pergunto muito, quantas famílias pretas você conhece que transmitem um patrimônio há mais de 3 gerações? Não precisa ser patrimônio de milhões, pode ser uma casa, pode ser um terreno. E a gente precisa fazer essa pergunta porque a gente tem dentro das nossas famílias mais velhas que, como domésticas, elas trabalharam durante décadas para conquistar uma casa própria. Sim. Só que a falta de planejamento financeiro dentro das nossas famílias vai fazer com que quando essas idosas partem para Orum, quando elas falecem, a gente fica absolutamente desnorteado. Vende-se essa casa, essa terrena, para dividir para 10 pessoas. No final fica cada um com 5 mil reais e ninguém nunca mais compra uma casa própria de novo. Isso você não vê lá. Como que se estabelece essa compreensão lá? Porque a questão da família, ela tem um outro lugar, assim. As nossas famílias são muito desestruturadas, sabe? E é um projeto intencional da escravidão e da colonização. A manutenção tá acontecendo, né? Se você olha as estatísticas de quando eles traziam pessoas como escravizadas, você vai ver que a maior parte das pessoas que eram trazidas eram crianças e mulheres. Crianças por uma questão do tempo de vida produtiva, sim, e mulheres pela capacidade reprodutiva. Mas isso também criou uma situação desestrutural onde a conta não fecha entre número de pessoas e de pais. Tinha mais criança do que adulto para cuidar daquelas crianças. Então, eu acho que a ideia de família negra brasileira, ela ainda é muito desestruturada. Você tem famílias tradicionais que estão aí há décadas, mas, em linhas gerais, as nossas famílias são compostas por mulheres, chefes de família e uma fragmentação muito grande, assim. E isso faz com que a gente perca também em termos econômicos. A gente se forma no ensino médio, não tem um tio para ajudar a gente a conseguir emprego. Não tem ninguém para ajudar você eu vou te ajudar a conseguir dar entrada para você comprar uma moto. Vou te ajudar a dar entrada para você. Não tem ninguém. Você sai do ensino médio, você está jogado. Você tem que se virar para arrumar emprego. Às vezes você não tem dinheiro para comprar roupa para ir para entrevista de emprego. Sim. Falta muito o autoconhecimento também, né? Porque tem todas essas questões familiares, mas falta também a gente saber quem a gente é, né? Sim, acho que tem uma coisa da percepção de mundo, assim, da percepção de mundo. Eu acho que, infelizmente, o Brasil e
esse genocídio sistêmico, né? Que quando a gente fala de genocídio do negro brasileiro, o Abdias vai falar muito bem. Não é só sobre o extermínio físico. Sim. É também sobre a morte subjetiva, é sobre a matança cultural, a matança epistêmica. E quando eles conseguem fazer a gente acreditar que a gente não tem perspectiva, que a gente não tem futuro, que a única coisa que resta pra gente é trabalhar para vender o almoço para pagar a janta, essa missão colonial, ela tá bem encaminhada, assim. Então, ver os jovens do continente africano hoje, pra mim, assim, é um tapa na cara e um choque de realidade acorda a menina, entendeu? Porque meus amigos lá, qualquer pessoa fala pelo menos 5 idiomas. Qualquer pessoa, o padeiro, ele vai falar 3 idiomas no mínimo. Porque ele fala o idioma oficial do país, ele fala o idioma da mãe dele, ele fala o idioma do pai dele, e se for casado ainda vai falar o idioma do companheiro do parceiro. Sabe? É uma coisa comum isso lá. Absolutamente comum, enquanto aqui a gente ainda luta para conseguir falar o inglês. Então, pra mim é uma coisa que me oxigena muito, tá em contato com o continente, voltar, e eu tô nessa chave de pensar essas articulações para a economia, como é que a gente consegue hoje fazer essas trocas econômicas numa chave onde nós somos os protagonistas e não ter os portugueses intermediando essa história. Sim. Mas aí, Gabi, que a gente estava conversando, né? Do que você se ouve também, né? Porque acho que tem muitos atravessamentos, né? Até a gente conseguir entender, sistematizar alguma coisa. Mas teve alguma coisa dessa conexão que você fez, que você conseguiu colocar em prática? Você transformou em algum projeto para aqui, para o Brasil? Eu tô desenhando, assim, e a gente precisa de um espaço onde a gente consiga ter essas discussões, pensando aí nessa economia diaspórica, assim. Acho que existem muitos espaços já no Brasil pra gente pensar a economia circular entre pretos. Sim. E tudo mais, mas quando a gente pensa em levar essa discussão para um nível internacional, como é que a gente pode cooperar em termos econômicos, com não só os países do continente africano, que não são poucos, diga-se de passagem. É importante gente, a gente, um país, tá, gente? Dizer para as pessoas, para que elas saibam, a gente está falando de um continente com mais de 54 países, e existe uma possibilidade gigantesca de cooperação econômica. Assim. Agora eu estou olhando para isso. É isso, no meu trabalho eu já faço muita coisa em parceria, então tem a Rede de Feministas do Sul Global, que tá com sede lá no Zimbábue, né? Então, uma parte muito grande do meu trabalho tá articulada com isso tudo, assim. O que eu tenho visto é da importância da gente levar essa articulação de economia periférica para um estágio para além do nacional, sabe? Do internacional. Sim. E você visualiza isso de alguma maneira? Você acha que dá? Como é possível a gente materializar isso? A gente vai começar com um festival de pensar essa economia criativa da diáspora, assim. Então, a princípio a gente precisa de discussões colocando os setores na mesa para conversar, sabe? Quando a gente fala de cultura e economia, quando a gente fala de economia periférica, as pessoas têm uma associação automática com cultura, estética e moda, que são setores incríveis e extremamente importantes e legítimos. Mas, para a gente, de fato, falar de disputa de poder econômico, a gente precisa falar sobre essa economia negra em outros setores, como agricultura, siderúrgica, porque os insumos que você utiliza para fabricar os seus produtos são importantes. Sim. E eles nutrem toda uma cadeia. Pensar no descarte também, né? Exatamente. Então, se a gente não tem uma discussão sistêmica, por exemplo, sobre agricultura e quem é que está produzindo comida, a gente fica refém de entregar valor importante para outras comunidades, né? Ou pior, para grandes conglomerados econômicos que não estão preocupados com o compromisso social.
Então, acho que o momento agora é dessa construção desses espaços, desses fóruns de discussão, para que a gente consiga entender as demandas a partir da nossa perspectiva, sabe? Acho que já tem muita gente trabalhando nesse campo, e a questão é como é que a gente senta numa mesa para entender o que precisa ser feito. Sim, com as E pessoas certas, né? e não ficar reinventando a roda, que eu acho que também as pessoas tentam demais reinventar a roda, não aproveitam construções importantes que já estão aí colocadas, Sim. fica querendo reinventar a roda e isso só atrasa o processo. A gente precisa partir de quais são os nossos acúmulos. Sim. Assim, a partir disso você está falando, inventou a roda. Então, tem pessoas que já estão contribuindo. E, no seu ponto de vista, quem são essas pessoas? Adriana Feira Preta, o pessoal da CUFA já tá fazendo esse trabalho há muito tempo, a Agência Solano Trindade, o pessoal da Vale do Dendê, Paulo do Rogério, lá no Nordeste. Acho que tem muitas pessoas que estão trabalhando essa economia criativa, preta e periférica, há muito tempo no Brasil, quando tudo era mato. Inclusive, e a gente, enquanto juventude, enquanto geração mais nova mesmo, não pode querer reinventar a roda. A gente precisa chamar os mais velhos e os mais novos pra gente sentar e entender quais são as necessidades reais, assim, né? Porque uma coisa que a gente aprende no empreendedorismo é que a gente não pode tirar as demandas da nossa cabeça, né? Você fala, nossa, eu queria muito um carrinho de hot dog nessa rua. Mas será que essa rua quer um carrinho de hot dog? Tem demanda pra isso? Tem demanda pra isso? Ou esse é um desejo do seu coração que só você sente? Então, eu acho que a grande questão é a gente colocar todo mundo na mesa pra gente entender essa demanda, pra gente entender a necessidade regulatória, a necessidade econômica, em termos de crédito, quais são as frentes que a gente precisa avançar para que a gente consiga estabelecer um comércio sul-sul, um comércio Brasil-África do Sul, Brasil-Angola, Brasil-Moçambique, Brasil-Nigéria, Brasil-Senegal. Como é que o que a gente precisa para fortalecer isso? O que a gente precisa para os produtos da Nós por Nós venderem em Angola, venderem na África do Sul? Sabe? É essa a pergunta que eu quero fazer para esse grupo. O que falta para a gente conseguir atravessar o oceano por nós mesmos? Nós por nós. Nós por nós. Caraca, gente, o negócio aqui... Você vai falando, eu vou me arrepiando todinha. Para isso, eu acho que precisa muito de gestão, né? Pensar numa gestão, acho que numa organização, acho que até a gente tem avançado nesse aspecto de organização, assim, mas eu sinto que falta muito gestão financeira. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para o contexto de, tanto para quem já empreende há muito tempo, mas ainda falta, porque... Vou falar do meu contexto familiar, né? Minha avó, aquele contexto que não terminou a escola e tal, mas ela foi uma das melhores gestoras financeiras que eu conheci, mesmo sem saber muito sobre o assunto, né? Então ela cuidava tanto da gestão da nossa família, assim, eu, minha mãe, meu tio e tal, mas também dos irmãos dela, sabe? Assim, você já fez tal coisa, é assim que tem que fazer, bababá. Então acho que tem uma coisa empírica, né? Ela foi minha grande professora nesse aspecto, mas acho que tem uma questão também de entender a nível macro como fazer uma gestão de um negócio mesmo, né? E que esse negócio seja próspero. Então, como que você avalia a questão da gestão financeira atualmente nos negócios periféricos? Infelizmente, a ideia de que o que os olhos não veem, o coração não sente, tá muito em voga ainda. Assim. As pessoas, elas querem fazer dinheiro, elas querem que o negócio delas cresça, mas elas negligenciam a parte financeira, seja pela base de matemática, que é fraca, seja por um costume de um jeito artesanal de fazer as coisas. Eu acho que primeiro a gente precisa entender que finanças em geral não é só sobre técnica. Tem a parte técnica, mas tem a dimensão emocional. Porque no final do dia tem decisões que precisam ser tomadas e essas decisões são tomadas por um ser humano. Sim.
sabe? Então, a decisão de quanto eu vou gastar com embalagem, quanto eu vou gastar com frete. Tudo isso são decisões que são tomadas que vão ter um impacto financeiro muito grande no negócio. Acho que a gente se acostumou a fazer as coisas de um jeito muito artesanal e existe a dificuldade de dar esse salto em termos de profissionalização. Ao mesmo tempo que é isso, é importante ressaltar que as mulheres negras no Brasil são excelentes administradoras. Porque quem administra um salário mínimo é assim, num país onde o botijão de gás está custando R$100, onde o aluguel de todas as capitais é superior ao valor do salário mínimo, você vê que essa pessoa é realmente uma excelente administradora. A questão é que a gente precisa realmente entender que chega um momento que você não pode crescer mais de forma artesanal, porque senão você não tem infraestrutura para crescer. É você pensar, quando você vai construir uma casa, mesmo que seja na periferia, não importa onde for, essa casa ela tem que ter uma estrutura para que as paredes fiquem de pé. Se você começa a construir as paredes dessa casa de forma aleatória, essa casa não se sustenta. Quando você quiser fazer um segundo e o terceiro andar, a casa não tem infraestrutura para isso. Então, eu trago esse exemplo para a gente pensar a questão da gestão financeira dos nossos negócios, que às vezes a gente acha que a gente não precisa fazer gestão porque a gente é pequeno. Eu tô construindo só um cômodo, não tem como eu fazer gestão financeira. Só que se você não faz a gestão financeira do pequeno, vai ser um caos fazer a gestão financeira do grande. Então, fazer a gestão financeira a partir do momento que a gente tem uma ideia de negócio é importante para que a gente vá aprendendo a administrar recursos crescentes. O Kylie J tem uma frase que ele fala: quem não administra bem os centavos não vai aprender a administrar os milhares. É uma ilusão a gente achar que a gente precisa de dinheiro para aprender a administrar o dinheiro. Porque muitas vezes talvez a gente não tenha dinheiro porque a gente não está administrando bem. Então, a questão da gestão financeira, sem sombra de dúvidas, ela é uma pedra no sapato das pessoas pretas, e não só empreendedoras, trabalhadoras. Foi por isso que a Nufront nasceu. A Nufront nasceu quando eu trabalhava no mercado financeiro, e eu percebi as pessoas falando de investimento de um jeito que eu nunca tinha ouvido falar. Eu cresci ouvindo que a gente precisa se endividar para ter qualquer coisa nessa vida. E aí, quando eu vi as pessoas investindo nisso, investindo naquilo, comprando e viajando a partir do investimento, eu falei, cara, primeiro eu preciso aprender isso para depois eu poder compartilhar esse conhecimento com pessoas que vêm de onde eu vim. Porque de onde eu vim, as pessoas não estão falando dessas coisas, desses termos que eles estão falando. Então, tem uma coisa assim do conhecimento que a gente precisa acessar, da técnica que a gente precisa conhecer, mas tem um lugar do emocional. A gente tem pouquíssimos estudos, até porque a gente é recente essa coisa da gente estar acessando vários setores da academia, mas da gente pensar quais são os efeitos psicológicos da escassez. Quais são os efeitos da pobreza sobre a autoestima das pessoas, sobre a capacidade de sonhar. Quando você vem de um contexto de escassez severa, de privação severa, a sua visão de mundo fica limitada, no sentido de que a gente só consegue desejar aquilo que a gente visualiza. Quando a gente não tem exemplo, quando a gente não tem incentivo, a gente não tem como visualizar. Então você tem, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo que está ouvindo deve conhecer. Uma pessoa na quebrada que cozinha muito. Cozinha muito mesmo. Aquela pessoa que faz bolo, faz salgado, faz torta, Essa pessoa poderia ter uma mega empresa de buffet. Só que essa pessoa não consegue se ver no lugar de empresária. A subjetividade foi tão detonada ao longo do tempo que essa pessoa não consegue se ver em outro lugar que não de funcionária. Só que essa pessoa, ela entrega tudo. Você conhece uma pessoa assim? Sim. Eu conheço. Assim, lá no Taboão tem várias que eu falo, mulher, abre uma empresa de catering. Começa, aí ela, o que é catering? Eu, não, é só um bufezinho pra você fazer evento de empresa. Você faz esses negócios aí que você tá vendendo a R$2,
Você vai vender por outro preço se você for fazer e vender isso para as empresas. Mas a pessoa não tem autoestima para se ver nesse lugar de empresária, não tem autoestima. Pessoas estimulando ali também, né? E não tem esse estímulo, não tem esse estímulo. Quando ela monta esse negócio de empresa, ela vai encontrar um monte de gente falando que ela tá fazendo tudo errado, que ela não sabe de nada, sabe? Então, os efeitos da escassez precisam ser estudados, assim. O efeito da escassez na nossa vida e o quanto que isso, em uma grande medida, molda como a gente pensa e como a gente faz escolhas, sabe? Então, eu vejo, assim, pessoas brancas de classe alta, elas têm uma tranquilidade, por exemplo, para fazer dívidas, para tomar dívidas. Elas pegam um empréstimo de 200 mil reais com muita tranquilidade, porque sabe que o sistema é para isso. Sim. Enquanto a gente pega 10 mil reais de crédito e já tá sofrendo, meu Deus, meu nome, eu tô devendo. A única coisa que a gente tem é o nosso nome limpo, né? Entendeu? E que nem é verdade, gente. Se você olhar quantas as maiores multinacionais do Brasil devem milhões de reais para a Receita Federal, pro INSS. E elas continuam dando close na televisão. Então, assim, tem uma coisa do jogo econômico que a gente não aprendeu a jogar e a colonização fala que a gente tem que aceitar um quadrado, entendeu? Onde esse quadrado máximo de realização que a gente pode ter é ter uma televisão nova, é ter um móvel novo dentro de casa, é viajar uma vez por ano. Porque a gente ainda tá nessa condição, né? Esse é o quadrado que é o mínimo, né? Exatamente. E me incomoda muito, Bárbara, as pessoas discutindo a discussão que tem hoje de privilégio. As pessoas estão chamando coisas essenciais de privilégio e isso eu não aceito. Entendeu? Você ter uma casa decente para você morar não é privilégio, é um direito. Você fazer 3 refeições por dia não é privilégio, é um direito. Você viajar pra praia não é privilégio, é um direito. Privilégio não importa quais escolhas você faça na sua vida, o dinheiro está garantido para as próximas 3 gerações. O filho do Eike Batista matou um cara na Avenida Paulista, com câmera e tudo gravando. E ele continua rico e solto. Isso é privilégio. Agora se você parar de trabalhar, como é que fica a sua vida? Se a resposta for, tô lascado, me desculpa, você não é privilegiado, entendeu? Só é privilegiado a pessoa que eu perguntar, se você parar de trabalhar hoje, você tá tranquila? Pode pegar a sua lancha, ir pra Búzios e ficar de boa? Quando a pessoa me responde que sim, eu falo, aí sim, você é privilegiado. Agora você que depende de salário, que precisa ralar, que precisa acordar cedo, que precisa entregar e dar seu nome em tudo que você faz, cara, não tem privilégio nisso não, é o corre. É o corre. Meu povo, o bagulho é louco, o processo é bem lento. Gabi, qual formas você vê hoje, atuais, que vale a pena a gente investir? No sentido de... porque tem uma questão assim, né, da minha avó, por exemplo, que guardava a grana embaixo do colchão. Essa era a forma que tinha antigamente, né? Mas hoje a gente sabe que existem outras formas, né? Então, para pessoas periféricas, que a gente ainda tá num lugar de inadimplência e tudo mais, o que você vê que é o melhor formato mesmo que a gente pode se enquadrar hoje para poder investir no nosso negócio, investir no nosso futuro, nossos filhos, nosso legado? Então, na época da sua avó, da minha avó também, o sistema financeiro ele era muito diferente. Para você abrir uma conta no banco, por exemplo, tinha uma série de comprovações que você tinha que dar, que só conseguiria, no final, abrir uma conta no banco quem tinha emprego com carteira assinada. Se você não tinha um emprego com carteira assinada, era muito difícil você abrir conta, ter acesso. Eles pediam um monte de comprovação que você simplesmente não conseguia dar. É por isso que as nossas avós guardavam dinheiro no colchão, no cofrinho. Eu tenho certeza que se tivesse tecnologia para isso há 30, 40 anos atrás, elas fariam investimentos. Porque elas são muito ligeiras, entendeu? Elas, por exemplo, compravam, muitas mais velhas nossas, tinham títulos de capitalização. Sim. Entendeu? Porque era a tecnologia que estava disponível para elas no valor que elas podiam pagar.
Hoje não é mais assim. Hoje, com o CPF, mesmo tendo restrição no Serasa, você consegue abrir uma conta digital. Então, é uma mudança importante em termos de acesso ao mercado financeiro. E o desafio agora é a gente entender esse mercado financeiro. É a gente entender que, nesse momento, existe um negócio chamado taxa Selic, que está pagando aí seus 13% ao ano. O que isso significa? Isso significa que, como é que eu sei se um investimento é bom ou é ruim? Se ele estiver pagando pelo menos o valor da Selic ao ano. Então, é uma coisa bem simples. É você falar, deixa eu ver quanto é que tá. Como é que eu sei se o investimento tá legal ou não? Eu vou ver quanto é que é a taxa da Selic. Como é que eu sei se esse negócio que eu estou investindo, eu vou abrir, por exemplo, vou começar a vender brigadeiro artesanal. Como é que eu calculo uma margem de lucro legal para mim? Uma margem de lucro que faça sentido. Aí já vou dar aula aqui. Se você quer fazer brigadeiro, vou dar um exemplo simples. Você vai pensar assim, quanto que eu tenho para investir nesse brigadeiro? Tenho R$100 para investir para eu começar a fazer brigadeiro. Esses R$100, e é a pergunta que os ricos se fazem, esses R$100, se eu deixar rendendo numa conta, quanto que ele vai me dar de lucro no final de um ano? Esses R$100 rendendo vai me dar 13% de lucro. Legal. Se eu vender brigadeiro, qual o valor que eu tenho que vender o brigadeiro para eu ter mais de 13% de lucro? E aí você vai fazer a conta reversa. Então, sempre que você iniciar um empreendimento, venda de produto, de serviço, calcule o seu potencial de faturamento, seu potencial de receita. Se você vender tudo no melhor cenário, quanto que vai entrar? Porque a gente não calcula. É muito comum você ver, por exemplo, senhoras vendendo espetinho na praia e elas não calcularam quanto que vai dar se elas venderem todos aqueles espetinhos. Elas deixam para ver no final do dia quanto que entrou. E finanças é uma ciência exata. Assim, economia é uma ciência humana, mas finanças é exato. Porque finanças a gente tá falando de matemática financeira. E a matemática é uma só. 2 mais 2 é 4. Quer você goste disso ou não. Quer você aceite isso ou não. Quer você olhe para isso ou não. Então, eu acho que o grande desafio é a gente aprender a botar preço nos nossos produtos, aprender a calcular cenário e se apropriar do mercado financeiro, que hoje não é mais aquele bicho de 7 cabeças que já foi. Antes, e eu tô falando de um antes nem tão longe assim. Sim. No começo dos anos 2000, você queria investir no mercado financeiro, você precisava de R$5.000 para começar. Se você não tivesse R$5.000, ninguém te dava atenção nenhuma, ninguém ligava para você. Hoje em dia, você tem investimentos a partir de R$30, a partir de R$10. Tem investimento de R$1, gente. Então, assim, a gente nem tem mais a desculpa de, eu não tenho valor mínimo para começar. R$1, cara. Sabe? Sim. E a gente tá numa inflação muito alta, o que significa que R$100 hoje compra muito menos coisas do que comprava há 2 anos atrás. Nem preciso falar 20 anos atrás. Sim. Então, guardar dinheiro no colchão, no cofrinho, significa assistir esse dinheiro encolher. Por quê? Porque a inflação está fazendo as coisas aumentarem e seu dinheiro não está sendo corrigido. Então, assim, gente, bora YouTube dar no front, bora colar com a no front, que a gente ajuda aí a entender esse universo da economia, falando de música de rap, falando a nossa linguagem, falando a nossa realidade, mas a gente tá falando de um segmento que a gente não tem mais como ignorar, assim, todo mundo lida com dinheiro diariamente, inclusive as donas de casa, inclusive as pessoas que estão desempregadas. A agenda do dinheiro é uma agenda que atravessa todo mundo, quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não. O negócio tá aí, né? E a gente circula grana, muito grana na periferia, né? Acho que se a gente soubesse o poder que a gente tem em mãos, acho que muita coisa poderia ser diferente, né? Com certeza.
O potencial de consumo da periferia, o potencial de consumo da população negra é muito grande. A questão é que hoje esses recursos, em sua maioria, são escoados para grandes conglomerados econômicos que não reinvestem na comunidade. Sim. Então, assim, o gasto que a gente tem com bebidas alcoólicas... Roupa de marca, né? É surreal. Não, e assim, a roupa, tem muita gente que usa roupa falsificada Sim. e tá tudo certo. Agora, a cerveja, ninguém bebe cerveja falsificada. E o dinheiro que vai em cerveja, se você faz um cálculo do mês e você calcula isso no ano, é um recurso relevante. É um recurso que é isso. Se você falar para essa pessoa que ela consegue ter isso em valores investidos, ela vai falar, impossível, eu não consigo. Mas quando você bota no papel quanto a pessoa tá gastando por ano de cerveja, é uma graninha. Sim. É uma graninha. E sem moralismo, tá, gente? Bebo minha cerveja também. Uhum. A questão é, você tá financiando quem? Majoritariamente. Porque muitas das pessoas que viram pro empreendedor periférico e falam, ai, seu produto tá caro, são pessoas que vão pra Vila Madalena, Pinheiros Sim. e Vila Olímpia e pagam o triplo do preço nas coisas sorrindo. Mas é porque é lá, não é aqui, né? Não valoriza o que tá aqui, né? Sabe? Eu sempre falo, você vai no shopping center e fica pechinchando? Quando você vai nesses shopping centers da hora, você fica lá, ai moça, tá muito caro, você fica assim? Então por que você se sente no direito de fazer isso com uma mulher preta? Você tem todo o direito como consumidor de não concordar com o preço. Agora, e uma coisa é negociar. Negociar é bem-vindo. Sim. Agora, desmerecer o valor do produto do outro, isso aí não é legal não e rola demais, assim, as pessoas pagando R$700 pra ir no Lollapalooza e reclamando do preço do ingresso do show da Ludmilla. Bizarro, né? Cara, assim, é um show que tem open bar com bebida cara. Inclusive quero. Inclusive Ludmilla, manda pra gente aí no Manice. Por favor. Tirar um azeite com as pretonas. Gabi, estamos caminhando então pro final aqui do nosso papo. Mas como a gente fala muito, né, dessa forma de ser e estar no mundo através de Sankofa, né? A gente foi ali, entendeu então os seus primeiros passos, como que se deu, né? Como que você chega nesse patamar que você tá agora, de ser essa referência para mim, acho que para muitas outras manas também, pessoas na diáspora fora. Mas qual a visão que você tem do futuro? Acho que tanto na questão dos negócios, mas também das profissões e da economia do futuro, né? Como que você vê esse cenário? Olha, esses dias meu irmão virou pra mim, pegou o celular e falou assim, quando é que eu posso fazer dinheiro com isso? E ele me mostrou no celular, ele tendo 500 mil seguidores no TikTok, ele tem vídeos com mais de 2 milhões de visualizações, e tudo dele jogando videogame. Um conteúdo assim que eu não entendo nada, tentei ler os comentários, não entendia nada, e ele me perguntou como é que ele faria dinheiro com isso. Então, eu me senti assim, aquelas tias na década de 80, quando os meninos chegaram e falaram, vou fazer rap, assim. Que negócio é esse de rap? Que negócio é esse de gamer? Acho que a tecnologia, ela tá trazendo transformações muito rápidas. Profissões que não existiam 10 anos atrás, elas não só existem hoje, como elas são extremamente requisitadas. Eu acho que a gente precisa abrir o olhar sobre essas novas formas de trabalhar, essas novas formas de fazer dinheiro, essas novas economias. Eu citei aqui a indústria de videogame, mas tem a própria economia do cuidado, que está em ascensão. São debates que estão sendo feitos, sobretudo quando a gente fala de economia feminista, que a gente entender que cuidar de gente é uma coisa que máquina nenhuma faz. A máquina, ela consegue facilitar um processo, mas tem uma coisa que é ensinar uma criança a comer de colher, que máquina nenhuma vai fazer.
E sempre vai ter criança para ser cuidada, sempre vai ter idoso para ser cuidado. Então, eu tenho um olhar que é da gente entender, e que não é fácil, como eu trouxe essa coisa do videogame. Eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso estudar essa coisa de gamers. Mas a gente precisa abrir a nossa mente para outras formas de fazer uma coisa que talvez a gente tá muito habituado em ver aquela coisa sendo feita de uma mesma forma há muito tempo, mas a gente precisa abraçar o sentimento da mudança, assim, sabe? Eu vejo uma economia que tá criando outros setores, outros segmentos, outras indústrias, e nesse sentido a gente tem muita oportunidade, mas a gente precisa se abrir para isso, sabe? Às vezes a gente gosta de fazer as coisas do jeito que a gente conhece. Não, isso daí, eu não vou mexer com isso não. Quando surgiu o TikTok mesmo, eu fui uma das que falou, não, mais uma rede social, dancinha de 15 segundos, não quero. Mas hoje é a rede social que mais te entrega para pessoas que não te conhecem. Então, assim, hoje eu sou TikToker também, tô lá no TikTok também. E a gente precisa se atualizar, assim. Pra mim, o meu sonho nesse momento, assim, eu quero muito trazer mais mulheres pretas para o campo da economia. Existem muitas, não sou a primeira mulher negra economista, também não sou a última, assim. Então, tem muitas discussões que... eu já me senti sozinha, assim, pela falta de interlocução, pessoas com quem trocar. E nesse momento, eu vi um político fazendo um podcast que... até vou falar o nome, era o próprio Lula mesmo. Uhum. Ele tava no Podpah, e aí ele falou assim, se você não gosta do Lula, se você acha que o Lula não presta, preste você. E, cara, isso me tocou muito, assim, sabe? No sentido de... pega toda a crítica pro sistema, tudo que você acha que as pessoas não estão fazendo certo, tudo que você acha que tá errado e faça diferente, sabe? Aí que eu quero ver, né? Exatamente. Então, assim, durante muito tempo eu me perguntei, cara, por que não tem, né, economistas mais velhos dando esse suporte para quem tá chegando, para quem tá começando e não faz ideia do que é a economia? Falei, então vamos criar, assim. Faço eu, então. Se você fulano não presta, preste você. E eu tomei essa frase pra minha vida, entendeu? Quando eu acho que uma coisa tá errada, se eu não posso contribuir, eu fico quieta. E se eu posso mudar, eu vou botar a mão na massa. Mesmo menos discursinho e mais ação. Sim. Esse é meu foco pro futuro. Axé. A gente tá precisando de mais ação, né? Pessoas comprometidas com as coisas. A gente também tem uma parte aqui no finalzinho de dicas práticas, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, porque tem uma coisa do conceitual, tal, mas tem coisas que a gente quer trazer pra prática mesmo, né? Então, você tem alguma dica que você não falou durante o nosso papo, que você acha que é importante também citar? Metas. Eu sempre falo que a gente vive num país onde as estatísticas não estão a nosso favor. As estatísticas, quando você fala de mulheres negras, de negros, de periferia, são só as estatísticas de dor, de morte, de violência, de perda, não sei o que lá. Isso significa que a gente não pode deixar o nosso futuro na mão e na mercê do sistema. Colocar a meta é a gente estabelecer um planejamento de onde a gente quer estar daqui a 5, 10 anos. E se você não consegue desenhar o seu planejamento, não espere que o sistema vá fazer isso por você. Se você não consegue se imaginar daqui a 10 anos numa vida da hora, vivendo coisas incríveis, não espere que o sistema vá fazer isso por você. Então, sonhar e estabelecer metas é um exercício muito profundo de autoestima. E eu falei de autoestima aqui hoje. Então, assim, faça esse exercício. Coloca no papel quais são os seus desejos para 5 e 10 anos. A gente sempre pensa planejamento em curto, médio e longo prazo. Porque às vezes a gente começa a falar em metas e aí bate ansiedade. Sim. Meu Deus, eu quero morar numa casa própria. Eu quero viajar. Eu quero ter um carro. E aí isso vira ansiedade. O que você vai fazer é organizar esses desejos na linha do tempo. O que eu quero primeiro?
que eu quero segundo? O que eu quero prioridade, terceiro? Né? E aí você desenhar esse planejamento de metas, porque são as metas que ajudam a gente a estabelecer um outro padrão de ação no mundo, assim. Quando você tem um objetivo, e durante 2 anos, eu ir pra África foi meu objetivo, sabe? Eu vi as pessoas na faculdade combinando de ir pra Califórnia, e aí eu falei assim, mano, não sou dessa galera, não vou pra Califórnia, mas eu vou juntar dinheiro pra ir pra África. E então, foram 2 anos abrindo mão de muita coisa pra ir pra África do Sul na primeira vez, em 2017, sabe? Mas ir pra lá a primeira vez em 2017 me abriu portas que me permitem voltar até hoje. Eu voltei em 2018, em 2019, em 2020 e 2022. Então, assim, como diria o Chico Sainz, se um passo na frente você não tá no mesmo lugar. Não tenha medo de sonhar, não, de botar sua meta no papel. E por mais que esse sonho pareça impossível hoje, se você organizar ele na linha do tempo e pensa um plano de ações, você consegue viabilizar o impossível, porque a gente faz o impossível. Nós somos empresárias da quebrada que, se dependesse do sistema, não ia trabalhar como terceirizada, ganhando um salário mínimo. Mas a gente falou não temos capital inicial, não tem ninguém patrocinando milhões pra gente testar uma ideia, mas a gente vai tirar nosso sonho do papel e a gente vai entregar. E isso é nós por nós, isso é no front, isso é Feira Preta, entendeu? Foram 20 anos pra Adriana chegar onde ela tá hoje. Entendeu? 20 anos de aprendizados, erros, tentativas, mas ela tinha um sonho e hoje você vê o que a Feira Preta se tornou. Uma organização de projeção nacional de relevância extrema, entendeu? E quando ela começou, cara, era perrengue e necessidade de viver com mais dignidade. Sim. Então... abriu muitas portas. A gente acabou, inclusive, de receber Feira Preta aqui no Grajaú, no dia 5 de novembro de 2022. É importante, né, memorizar isso aqui. Justamente porque ela pensou nessa questão de fazer a conexão com as periferias, né? Eu acho isso muito importante, assim. Adriana, inclusive, estamos te esperando aqui, viu, linda? Só colar. Gabi, nossa, que aula. É sempre bom te ouvir. Eu adoro. Acho que as pessoas também, a partir de agora, quem não conhece a Gabi, onde elas podem acessar você, seguir você, enfim. Sim, sigam no Front Empoderamento Financeiro. A gente tá em todas as redes sociais, no Front. E eu também tô como Gabi Chaves da No Front. Vocês me encontram no LinkedIn, no Instagram, Twitter não. Tem até um Twitter lá, mas eu não uso não, porque eu não tenho paciência pro Twitter. Uhum. E o site www.nofront.com.br. Só venham, gente, se organizar financeiramente muito mais fácil do que vocês imaginam. E lá no Front a gente faz isso com racionais. Então, só vem. É isso, família. Agradeço a escuta e compartilha o corre, porque é de nós para nós. Valeu!